Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar sobre o tema da segunda semana aí, do volume 5 do PET, né? O tema da segunda semana para vocês do segundo ano fala sobre migração interna no Brasil. Semana passada a gente já trabalhou essa questão de migração. Falei para vocês, né, o que era, os conceitos de migração, por que ocorria migração e tudo mais. Agora a gente vai trazer isso para dentro do nosso país, né? Ao longo dos anos, quais os tipos de migração que tiveram aqui no Brasil e quais os motivos, ok? Bom, a gente já falou que o ato de migrar, ou seja, o ato de deslocar, né, uma pessoa faz, né, o ato de deslocar de um lugar para o outro, né, ao ato dela sair, às vezes, muitas vezes, do seu local de origem, onde ela nasceu, onde ela vivia até então, até ela migrar. Esse ato ele é impulsionado, pode ser impulsionado por vários motivos, né? Sempre ela busca uma melhor qualidade de vida, né? E isso pode estar impulsionado por questões econômicas, né? Então ela vai para um lugar que é economicamente mais viável, a procura de emprego, para ter essa melhor qualidade de vida. Ela pode sair daquele lugar onde ela está, né? Migrar para outro lugar por uma questão de uma guerra que está instaurada ali naquele lugar onde ela vive, né? E não permite que ela tenha uma qualidade de vida. Pode ser por perseguição política ou outro tipo de perseguição. Então, isso tudo contribui para que a pessoa migre, né? Para que ela faça essa migração. Então, são vários os motivos. Se a gente pegar as migrações no Brasil, né, desde sempre, elas vão ter uma conotação muito relacionada com a questão econômica, né? As pessoas que vão migrar aqui dentro do Brasil, elas vão migrar em procura de melhores condições econômicas, em busca de emprego, né? E mudanças econômicas fazem também com que haja essas migrações, né? Então, a questão central da migração dentro do Brasil sempre foi uma questão mais econômica mesmo, né? É uma busca dessas pessoas por uma melhor qualidade de vida, obviamente isso envolvendo emprego, né? E tudo mais. Então, a gente tem no Brasil, o primeiro momento, né? Vamos pegar lá desde a colonização, uma concentração populacional do Brasil no Nordeste, né? Porque os dois primeiros produtos, as matrizes econômicas, vamos dizer assim, do Brasil ainda colônia, estavam concentrados no Nordeste, vão se concentrar no Nordeste, né? Primeiro o extrativismo do pau-brasil, depois a agricultura com a cana-de-açúcar, então tem uma concentração populacional na região Nordeste, né? As pessoas que aqui vivem vão estar concentradas ali. Depois, no terceiro momento, né? Isso a gente está falando aí em século XVI, século XVIII, né? No terceiro momento, a gente vai ter a queda da cana-de-açúcar, né? E aí começa o extrativismo mineral, né? Por minérios, principalmente o aurífero, do ouro. Aí essa economia ela já vai concentrar aqui na região sudeste, né, em Minas, predominantemente em Minas Gerais. Isso vai impulsionar, vai ocasionar a primeira migração de maior porte, vamos dizer assim, do país para a região sudeste, né, isso lá no Brasil colônia ainda, em busca dessa extrativismo mineral, né? Então a população vai migrar muito para as áreas aqui do Sudeste. Continua essa migração aí, mas não para Minas, mas para o Rio de Janeiro, São Paulo e até para o sul de Minas. Depois que passa a matriz econômica do Brasil, deixa de ser mineração, até porque essa mineração, principalmente na questão do ouro, ela é finita, ou seja, ela tem um fim. Acaba o minério, acabou a economia, essa matriz econômica deixa de existir, então aí passa a ser o café, a matriz econômica.
E aí a população começa a migrar predominantemente para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas continuando na região sudeste, né? Isso aí já na cafeicultura já no século XIX, né? No século XIX também ocorreu outro fluxo migratório que foi para a região amazônica, né? Na direção da Amazônia, por causa do ciclo da borracha, né? Foi um ciclo, um período curto, mas um período de ascensão até econômica daquela região, né? A borracha era retirada das seringueiras e isso ocasionou, né, um fluxo econômico enorme nessa época e houve um fluxo migratório também para aquela região. Então vocês podem perceber que até agora, e vai ser isso até o final dessa cronologia histórica de migração que eu estou traçando aqui, vocês podem perceber que está tudo muito ligado à questão econômica, né? Tá tudo ligado à economia, porque as migrações internas do Brasil, elas têm essa característica. Aí a partir do século XX, né, ali na terceira década do século XX, os fluxos migratórios vão se intensificar. Por quê? Começa o processo de industrialização no país, né, ali a partir da década de 30 em diante, né, 1930 em diante. Esses fluxos migratórios aí eles vão se intensificar e vão se intensificar predominantemente para o Sudeste, né? Por quê? Porque o Sudeste vai ser polo industrial. A economia do país até hoje ela se concentra predominantemente no Sudeste e no Sul, né? Nesse primeiro momento mais ainda, né? Havia uma concentração maior ainda. Então, a partir do século XX, aí, da década de 30, que o país começa a se industrializar, os fluxos migratórios vão ter destino o Sudeste, predominantemente o Sudeste, principalmente a cidade de São Paulo, né, que é o polo industrial, como cidade, é o polo industrial do país, né, e nesse primeiro momento mais ainda. Então vai ter um fluxo migratório intenso, gigantesco para essas áreas, né. E aí, ao longo desses anos aí, a partir dessa industrialização, esse fluxo migratório ele vai partir de várias regiões do Brasil, predominantemente da região Nordeste, né? Vários nordestinos vão ir para o Sudeste, predominantemente para São Paulo, principalmente para a cidade de São Paulo. Por quê? A região Nordeste vai ser uma região com um crescimento, um desenvolvimento econômico muito mais baixo do que as demais, uma qualidade de vida muito pior para essa população que ele vive. Então essa população vai migrar intensamente, né, corriqueiramente para o Sudeste, principalmente para São Paulo, em busca de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida. Esse fluxo migratório talvez seja o mais intenso, o mais importante, o maior fluxo migratório que já houve dentro do nosso país, né? A partir da década de 50 e 60, né? Aí, antes de entrar na década de 50 e 60, a partir da década de 30 mesmo, houve esse fluxo migratório muito intenso, um fluxo migratório entre regiões, do Nordeste para o Sudeste, e houve também o chamado êxodo rural. Por quê? A economia do país vai modificar. A economia do país vai passar a ser pautada pela indústria, né, no segundo setor. Né? O segundo setor da economia, as indústrias, elas são concentradas nas áreas urbanas. Né? E a partir do momento que há essa mudança também na economia, muda-se o primeiro setor, né? Que agricultura, pecuária, extrativismo, também vai mudar, vai haver a mecanização do campo. Com essa mecanização do campo, várias pessoas vão sair das áreas rurais em busca de emprego, porque o emprego ele vai ficar mais escasso nas áreas rurais, devido principalmente a essa mecanização, né? E aí a gente tem nas cidades as indústrias oferecendo emprego.
Então, as pessoas vão sair das áreas rurais e ir para as áreas urbanas, né? O país passa de um país predominantemente rural para um país predominantemente urbano. E isso gera um fluxo migratório muito grande, que é o chamado êxodo rural, que é a saída em massa das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. Esse é outro fluxo migratório aí, que acontece a partir da década de 30 no país. A partir de Brasil, na década de 30, ali, né, 1929, 1930, ainda era um país predominantemente rural. Se a gente observar em 1960, 1970, já era um país predominantemente urbano, né? Em coisa de 30, 40 anos aí, isso aí muda drasticamente. A partir da década de 50 e 60, na partir da década de 60, de 50, aliás, com o presidente Juscelino Kubitschek, um dos planos que ele traça é a integração do país. Por isso ele cria Brasília na região central, faz dela a capital para povoar mais essa região central, né? Povoar mais essas áreas menos povoadas do Brasil, porque o Brasil até hoje tem uma concentração populacional mais ao nosso litoral aqui, né? Nessa época isso era maior ainda, era mais forte ainda essa concentração. Então é um dos planos traçados pelo JK é promover essa integração, né? E a partir do momento que cria Brasília na região central, faz com que ela vire a capital, né, e dá uma maior evidência para essa área, né, faz com que essas áreas centrais elas cresçam um pouco economicamente, o Brasil vai viver, e a partir da década de 50, de 60, uma migração também para as áreas centrais, né, a partir do JK. Depois, em 64, vem a ditadura, o golpe militar, e um dos planos dos militares também durante a ditadura era de intensificar essa ocupação territorial do país, né? Eles tinham medo muito grande que as áreas não ocupadas do Brasil elas fossem tomadas, né? Inclusive, eles vão incentivar a ocupação da própria Amazônia, né? Da floresta amazônica, desmatando a floresta, fazendo com que vários pontos, vários lugares da floresta se tornem áreas cultiváveis ou áreas para criação de gado, né? Vão atrair fazendeiros e outros de outras regiões para promover a sua atividade econômica ali, né? Então vai gerar um fluxo econômico muito grande para as regiões centrais também, né? E para a região norte. Esse fluxo econômico ele vai ter como característica predominantemente a vinda de pessoas do sul para essa região. É um outro fluxo econômico significativo do país. Não tão significativo quanto o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, mas foi também um fluxo migratório bem representativo aí durante esse período aí, né, da década de 60, da década de 70. E hoje, atualmente, a gente não percebe um fluxo migratório, aliás, regional tão grande. O que a gente percebe é uma desconcentração. O que está ocorrendo hoje é o contrário. Uma desconcentração, até mesmo populacional, dos grandes centros, né? Por várias questões. Um motivo é que há também uma desconcentração industrial, há uma desconcentração econômica, né? Que faz com que essa população que se concentrava nesses grandes centros, nessas metrópoles e tudo mais, estão indo muito para as cidades médias, né? Nos últimos anos houve um crescimento muito grande das cidades médias, né? Em decorrência dessa desconcentração, né? E as pessoas também começam a evitar muito as grandes cidades, né? Por causa das características que essas grandes cidades tomaram, né? Essas grandes cidades hoje, elas, devido à poluição, devido ao seu tráfego, né, ao trânsito, à insegurança e tudo mais, elas não oferecem tanto uma qualidade de vida para a população.
Então, elas não são mais centro de chegada como eram da população. Elas ainda seriam mesmo com essa característica se ainda houvesse uma concentração econômica tão grande como era antes nelas. Mas não há tanto. Hoje, essas cidades médias, principalmente, elas têm empresas, elas têm indústrias, elas oferecem emprego para a população. Então há uma desconcentração. Então o fluxo migratório hoje a gente pode dizer que é a saída da população dessas áreas maiores, dessas cidades maiores, para as médias cidades, né? Que também oferecem emprego, uma certa qualidade de vida. Então é isso aí, pessoal. O fluxo migratório interno no Brasil, ao longo dos anos, ele mudou, né? Ele vai mudar a dinâmica de região, de local, mas ele sempre teve pautado por uma questão econômica, ok?